Olá, queridos amigos. Que bom, eu estou de volta aqui com vocês, né, na Casa do Caminho e para outras casas que quiserem ouvir o que a Casa do Caminho tem para contar para vocês, o que nós, trabalhadores da casa, tem para contar para eles. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre felicidade. Primeiro que eu estou muito feliz de poder estar falando com vocês de novo, mas porque esse é um tema que a gente precisa cuidar sempre, a gente precisa tratar sempre. E que para nós, na condição de espíritas, nós sabemos que um dos nossos propósitos e missão na hora da gente reencarnar é cuidar da nossa felicidade. E para cuidar da nossa felicidade, a gente precisa tratar de vários fatores relacionados às nossas emoções, aos nossos relacionamentos, às nossas histórias de vida, né? Nossas histórias passadas, a nossa espiritualidade, a nossa intelectualidade, tem todo um conjunto de forças e de áreas, de aspectos da nossa vida que a gente precisa tratar. E vocês devem estar pensando assim, nossa, Andressinda, mas para que a gente vai tratar de felicidade agora, num momento como esse, se a gente está vivendo um momento de um conflito enorme, de um desequilíbrio terrível que está acontecendo no planeta de uma maneira geral, né? E aí eu queria colocar para vocês exatamente por isso que é importante a gente tratar de felicidade. Porque muita gente pensa que tratar desse assunto é falar só de coisas boas, coisas serenas, coisas fáceis, de vida alegre, de vida boa. Na verdade, falar de felicidade é falar de construir a vida boa que a gente gostaria de ter. E realmente nós estamos passando mesmo por um grande turbilhão de coisas acontecendo e que causam grandes comoções dentro da gente e que a gente precisa mesmo entender por que isso está acontecendo. É um momento em que a gente já deveria ter vencido algumas questões, porque apesar da gente ter muitas conquistas na área da ciência, na área da tecnologia, na área da filosofia, nós conseguimos construir coisas incríveis, resolver problemas que antes eram muito difíceis de serem resolvidos, doenças que hoje são simples, que antes matavam com facilidade, hoje a gente já trata com muita tranquilidade, como é o caso das diarreias, das verminoses, da desnutrição, de algumas necessidades que a gente precisa, inclusive, ser resolvida através de uma cirurgia e que hoje se faz com facilidade. Hoje nós tratamos a diabetes, a pressão alta. Hoje nós temos facilidade de nos transportar, de ir de uma cidade para outra em poucos minutos, quando é de um país para outro, em poucas horas. Isso há um tempo atrás era quase impossível de se pensar. E hoje nós temos todas essas facilidades e tudo isso representa avanço na nossa história, representa avanço na nossa evolução, representa avanço no progresso da humanidade como um todo. Tanto no progresso no sentido econômico, no sentido financeiro, como também no progresso enquanto ser humano, enquanto espécie humana no planeta, enquanto espírito humano também. Porque toda vez que a gente empreende no sentido de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, nós estamos melhorando não apenas o lugar onde a gente está morando, nós estamos melhorando a nossa psique, nós estamos melhorando nossos talentos, nossas habilidades, nossas competências. E isso é uma das nossas características, inclusive. Mas como eu disse, apesar da gente ter vivido tantos avanços, tantas experiências maravilhosas, ter feito tantas conquistas incríveis, de ter até viajado para fora do nosso planeta, nós já fizemos viagens para a Lua, a humanidade já fez, hoje está fazendo conquistas no universo. Ao mesmo tempo nós fizemos também conquistas internas, hoje nós conhecemos inclusive o mundo microscópico, né? Nós conhecemos inclusive as micropartículas. Isso é avanço. Isso é de uma importância fundamental. Isso salva vidas, isso faz com que a vida do humano no planeta seja melhor do que já foi há muito tempo atrás. Mas ao mesmo tempo, tudo isso que a gente construiu, dá para a gente perceber que causa também grandes comoções no humano, causa também grandes rupturas
grandes desequilíbrios. Isso não foi o suficiente para a gente construir a vida boa que a gente gostaria de ter. E aí a gente vê um mundo que é palco de muitas batalhas, de muitos distúrbios, inclusive mentais. Distúrbios pessoais, individuais, no relacionamento consigo mesmo, com as suas próprias emoções, com os seus sentimentos, com as suas dores mais íntimas, mas também distúrbios com o mundo do outro. A gente tem muita dificuldade de fazer conexão com o outro. A gente vive num planeta de mais de 7 bilhões de pessoas, mas o nível de solidão que nós temos hoje nunca foi visto antes. Pessoas com depressão, pessoas com tendências suicidas, pessoas se sentindo sós, abandonadas, insatisfeitas. Existe pesquisa, inclusive, que mostra que 80% de toda a força do trabalho do mundo está insatisfeita com o trabalho que desenvolve. Isso é muito importante da gente ver. Por que a pessoa está vivendo uma experiência de trabalho que, ao invés de lhe trazer felicidade, está lhe trazendo insatisfação, está lhe trazendo dor, está lhe trazendo mais tristeza e aborrecimento do que satisfação e bem-estar para a sua vida. E aí eu quero aproveitar esse momento para vocês, que a gente está conversando aqui, e eu queria colocar algumas pesquisas que estão sendo feitas. Por quê? Porque algumas coisas relacionadas à felicidade eram de domínio exclusivo da religião e da filosofia até pouco tempo. Mas da década de 90 para cá, aliás, desde a Segunda Guerra Mundial para cá, algumas coisas começaram a ser também objeto de estudo da academia, da ciência. E as universidades estudam, então, isso que a gente chama de felicidade, né? Estuda também o que são valores, o que são competências, o que são habilidades, o que são princípios, estuda o que é alegria, como é que isso acontece dentro do nosso corpo e como é que isso pode ser treinado e aprendido. Mas para a gente fazer esse tipo de estudo, para a academia fazer esse tipo de estudo, uma das coisas que precisa entender primeiro é a situação em que se encontra na atualidade. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, que vem se estudando, por quê? Porque logo após a Segunda Guerra, houve uma depressão muito grande no mundo, uma depressão não só no sentido financeiro e econômico, mas uma depressão, uma falta de fé no futuro muito grande, pessoas muito desestimuladas, entristecidas, com pouca capacidade de produzir, com pouca vontade de viver. Tamanho entristecimento geral da época. Foi aí que a academia começou a estudar a felicidade. E eu quero mostrar para vocês exatamente um pouquinho disso aqui. Eu vou mostrar aqui no quadro a fórmula da felicidade e vou mostrar como é que alguns acadêmicos entendem isso aqui e como é que a gente pode conectar isso com os nossos conhecimentos espíritas, com aquilo que a gente está aprendendo na nossa doutrina, que pode também, que aliás a proposta da doutrina é exatamente essa, nos ajudar a viver a nossa história, a nossa jornada terrena e construir aqui uma vida boa tal que me faça sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Ou seja, é uma proposta também de construir felicidade. Eu quero mostrar para vocês então uma fórmula que foi criada há um tempo atrás na academia. Algumas pessoas descobriram que a vida boa tem a ver muito com o patrimônio que nós já temos em nós, que já vem conosco de gerações anteriores, ou seja, como a nossa herança genética também tem informações relacionadas à nossa genética, relacionadas à felicidade. É claro que nós, espíritas, nós podemos entender isso de uma maneira mais profunda, porque a gente sabe que genética, ela, do ponto de vista biológico, ela é um núcleo duro. Alguns cientistas, a maioria dos cientistas entendem que aquilo que é genético é impossível de ser transformado e modificado.
Com esses novos estudos da academia relacionados a comportamento, relacionados à neurociência, relacionados à epigenética, relacionados à plasticidade do cérebro e relacionado principalmente com essas questões que normalmente, com a religiosidade, que normalmente algumas pessoas atribuem a esses comportamentos espirituais, espiritualizados, ao seu próprio sucesso, tanto no seu aspecto de saúde, como no seu aspecto de vida profissional e de vida relacional, começou-se a entender que a genética não é esse núcleo tão duro assim, que ele tem outras influências que podem, inclusive, transformar aquilo que a gente entende que seja uma herança genética. Então, para alguns estudiosos, entendem que felicidade é o somatório das nossas informações genéticas, das nossas circunstâncias de vida e das nossas ações voluntárias. Esses mesmos estudiosos colocam que aquilo do tocante à genética significa aproximadamente 40% de toda a nossa felicidade. Aqui nas circunstâncias, a gente teria 10%. E aqui nas nossas ações voluntárias, segundo eles, a nossa felicidade depende dessas ações voluntárias em 40%. Agora vamos pensar numa coisa muito importante. O que seriam então os fatores genéticos aqui que formam na verdade, não é 40%, formam 50%. Se é um núcleo duro e isso vem de herança conosco, então são heranças ancestrais. São heranças das experiências que já vêm na nossa história, que vieram através do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisavós, das pessoas que fazem parte de toda a minha linhagem ancestral, e que vem trazendo informação para mim. Então aqui tem desde a minha estrutura física corporal até determinadas formas de perceber o mundo. Há pouco tempo nós tivemos um professor que ele começou a estudar uma outra teoria que fala das constelações familiares, que são a teoria da sistêmica familiar. Ele começou a perceber, ele fez muitos estudos pelo mundo todo, e ele começou a perceber que muitos padrões que nós ainda hoje reverenciamos, respeitamos e repetimos, são, na verdade, repetições de padrões que vêm da nossa linhagem ancestral. Então, vocês já ouviram falar daquelas pessoas que alguém sempre fala assim, olha, essa pessoa puxou ao meu avô que nasceu lá na década de 20 e por isso essa pessoa faz assim, ela fala desse jeito, ela fala da mesma forma, ela tem o mesmo nível de preconceito, ela tem o mesmo nível de inteligência, ela tem a mesma velocidade, ela interpreta as coisas de uma certa forma, ela tem mais raiva, ela tem mais alegria, ela apresenta características que às vezes os familiares relacionam com um parente de décadas atrás que essa pessoa propriamente nem conheceu. Mas os outros que são mais velhos às vezes reconhecem nela essa pessoa que fez parte da sua ancestralidade. Mas aqui tem muito mais do que isso. Então tem toda essa herança ancestral que está aqui, tem todas as experiências que a ancestralidade nos legou, tanto as experiências que são boas, como aquelas também que não são tão boas assim. Por exemplo, tem pessoas que vêm com deficiência física, tem pessoas que vêm com deficiência intelectiva, tem pessoas que vêm com problema na fala, tem pessoas que têm mais propensão a desenvolver determinadas doenças do que outras, tem pessoas que vêm também com algumas habilidades que são aparentemente inerentes da biologia, como, por exemplo, determinados dons e talentos. Isso tudo aqui está na genética. A outra questão aqui está relacionada às circunstâncias de vida. Todo mundo, todos nós, nascemos dentro de um quadro circunstancial de vida. Tem pessoas que nascem aqui no Brasil,
que nascem aqui em Brasília, que nesse lugar onde a gente está, mesmo para aquelas pessoas que não têm muitos recursos financeiros, que também é uma circunstância de vida, nasceu num lugar onde tem um certo grau de felicidade, onde tem um certo grau de liberdade, onde tem direitos e deveres já bem constituídos, já bem, inclusive, esculpidos num ordenamento jurídico, onde tem direitos estabelecidos, direito à saúde, direito à educação. Então, de uma certa forma, está dentro de um quadro circunstancial de vida, de uma certa forma favorável. Nesse mesmo lugar, nós encontramos pessoas que, apesar de estar dentro desse quadro externo favorável, muitas vezes as circunstâncias familiares podem não ser tão favoráveis assim. Às vezes nasceu dentro de uma família conflituosa, às vezes nasceu dentro de uma família que o abandonou, está sendo criada ou pela avó ou por uma outra pessoa. Outras pessoas nasceram com muita facilidade de auferir renda, outras nem tanto. Algumas pessoas sonham muito em se casar e aí acham que casar seria uma circunstância de vida que lhe faria feliz, mas não consegue casar. Outras se casam e se arrependem e entendem que aquela circunstância de vida é um fator determinante para a sua felicidade ser menor do que ela gostaria que fosse. Essas coisas relacionadas ao externo, as coisas que acontecem conosco externamente, está relacionado às nossas circunstâncias de vida. Mas, por incrível que pareça, isso representa 10% daquilo que a gente chama de felicidade, daquilo que a gente chama de vida boa, de vida com contentamento, com satisfação e com bem-estar. A outra variável da nossa felicidade está relacionada às nossas ações voluntárias. E é aqui que fica o pulo do gato. É aqui que é importante para a gente. Porque 40% da nossa felicidade, sendo dependente das nossas ações voluntárias, significam que eu posso transformar todas as outras variáveis da minha fórmula da felicidade na forma como eu quiser. Então vai depender muito de mim ser mais feliz ou menos feliz. Eu posso utilizar toda a minha inteligência, todas as minhas habilidades mentais e emocionais para ser mais ou menos feliz, conforme eu olho o mundo ao meu redor, conforme eu enxergo toda a minha herança ancestral, toda a minha genética, toda a minha memória primitiva, tudo que representa a construção da minha história, para fazer uma transformação nisso aqui. Assim como também eu posso olhar para todas as minhas circunstâncias de vida e olhar com os olhos de construção de um movimento para o mais ou de um movimento para o menos. E aí fazer da minha vida aquilo que eu verdadeiramente gostaria que ela fosse. Eu posso construir projetos, eu posso planejar a minha vida com um caminho possível de fazer com que ela dê certo. Se eu aprender a utilizar o meu olhar para entender como a minha ancestralidade me entregou tudo o que ela tinha de melhor para me entregar, ela me entregou a própria experiência, ela me entregou as suas habilidades, a sua coragem, o seu destemor, ou quem sabe o seu temor. Ela me entregou o amor, ela me entregou a confiança, tudo o que ela tinha, ela me entregou para que eu pudesse estar aonde eu estou, com os talentos que eu tenho, com todos os recursos que eu tenho, para trabalhar as circunstâncias de vida aonde eu estou inserida, de forma que eu possa sim ter uma vida com muito mais propósito, com muito mais habilidades, com muito mais competências e com muito mais felicidade. Por isso é que lá no Livro dos Espíritos existe uma questão em que o Allan Kardec pergunta se a felicidade é desse mundo e os espíritos dizem que não, que a felicidade não é desse mundo.
Mas a felicidade não é desse mundo, porque nós estamos no mundo onde essa felicidade será construída por cada um de nós. E para cada um de nós, a felicidade será construída de uma maneira muito particular, muito própria. Mas a gente não pode deixar de levar em consideração que todo esse trabalho na construção da própria felicidade tem também a nossa habilidade, a nossa capacidade de desenvolver virtudes, dons e talentos que são capazes de alcançar as outras pessoas, aquelas que estão ao nosso redor e aquelas que nem tão perto estão. E também que faz com que o nosso ambiente ao nosso redor seja propício para que a nossa vida evolua, mas também para a vida do coletivo ao nosso redor. E essas transformações, esses conflitos que nós estamos vivendo hoje, é muito demonstrativo disso que a gente está experimentando. A gente está agora atravessando, fazendo uma travessia, fazendo uma ruptura com um modelo em que nós estávamos muito voltados para resolver as nossas questões pessoais, egóicas, e isso causou desequilíbrio. Não é pelo fato de eu estar buscando melhor condição de vida para mim, é porque na minha luta pela busca do bem-estar, eu entrei num automatismo tal que eu passei inclusive a buscar novos desafios, novos desejos, não porque eu quero realizar aquele desejo. Muitas vezes eu nem sei mais que desejo é que eu tenho. Nós estamos inclusive com dificuldade de saber exatamente o que a gente quer, exatamente quem a gente é. Então nós estamos com dificuldade nas nossas crenças de identidade, com dificuldade na nossa crença de capacidade, com as nossas crenças de merecimento. E essa fórmula da felicidade, ela demonstra para nós que nós precisamos trabalhar a nossa mente, a nossa emoção inteligente para poder fazer transformações nesse modelo de circunstâncias em que a gente está inserido, de forma que a gente possa sim construir a vida dos nossos sonhos e que seja boa para todo mundo. A gente vê as pessoas chorando muito às vezes porque perdeu coisas, porque perdeu tempo, porque perdeu o namorado, porque não sabe mais viver uma vida se não for com aquela ou aquela outra pessoa. De vez em quando eu atendo pessoas aqui que estão muito entristecidas, umas porque elas se acham muito incapazes de conviver bem com a sua família, de estabelecer bons relacionamentos, de construir uma vida patrimonial suficiente para ter aquilo que é necessário. E aí eu quero também chamar a atenção para vocês uma coisa muito importante. Como nós estamos falando de felicidade, é claro que determinadas circunstâncias de vida, determinadas necessidades precisam ser atendidas para que a gente possa ter felicidade. Quando a gente tem essas necessidades mais básicas atendidas, aí sim a gente está liberado para viver outras experiências. Portanto, exigir de algumas pessoas que estão com muita dificuldade, com muita carência, com muita vulnerabilidade no sentido de manter a sua própria existência, de manter a sua própria vida, exigir dela níveis altos de felicidade, talvez não seja muito justo da nossa parte. Porque a gente precisa compreender que existem graus de necessidades que a gente vai alcançando conforme a nossa evolução vai ocorrendo. Existem lutas pessoais de muitas pessoas, e vocês já devem ter visto muito isso, que são lutas por gêneros de primeira necessidade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pirâmide, que é uma pirâmide construída também na universidade, mas ele mostra isso de uma maneira assim, bastante simples e didática, para a gente entender como é que isso acontece com a gente. Então, essa pirâmide a gente chama de pirâmide de Maslow. Ela é a pirâmide de necessidades de Maslow. Se vocês observarem, aqui na base da pirâmide estão as necessidades que são fisiológicas. Essas necessidades aqui, elas são
absolutamente necessárias de serem atendidas. São elas que garantem a nossa vida enquanto corpo material, enquanto espírito encarnado. Então são necessidades de respiração, de comida, de água, de higiene, de sexo, de sono, discrição. Sabe aquelas coisas assim que são muito próximas da nossa biologia, da nossa materialidade. E todos nós temos essas necessidades aqui. Agora a gente sabe que dependendo do estágio evolutivo em que a pessoa se encontra, em que aquele espírito se encontra, ela está muito voltada para essa materialidade aqui. Então as lutas diárias, o pensamento dela está muito voltado para isso aqui. São pessoas que, e muitos espíritos nós observamos que estão tão focados nesse aspecto aqui na base da pirâmide, que eles têm dificuldade, inclusive, de se soltar. Ele tem dificuldade, inclusive, de se libertar dessa materialidade. Mesmo ele tendo alcançado já níveis altos de condições de sobrevivência, a gente vê muitos muito apegados à matéria, porque não conseguiu entender que ele já pode sair desse estágio e subir para o outro, que é esse outro aqui, que é um outro estágio que nós precisamos, também faz parte da nossa necessidade e que faz parte da construção da nossa vida boa, que a gente chama de segurança. É uma outra fase aqui da pirâmide da necessidade. Aqui dentro a gente tem segurança do próprio corpo, segurança da moralidade, do emprego, segurança da família, da saúde, até da propriedade. Mas mesmo assim, como vocês podem observar, ainda está muito voltado para a matéria. Então nós temos muitos irmãos, muitos espíritos que estão aqui encarnados conosco, que estão muito voltados para isso aqui, muito apegados a essas questões aqui. Não significa que outros que já compreendem isso aqui e já conseguiram dar avanços, não tenham essas necessidades. Todos nós temos necessidades fisiológicas e todos nós temos necessidade de segurança e, de uma certa forma, até de status. A gente gosta de estar num determinado lugar, a gente gosta de ser um determinado ser. A gente gosta de ser a mãe de alguém, a gente gosta de ser um profissional reconhecido, a gente gosta de ser alguém respeitado, a gente gosta de ser uma pessoa necessária, né, para a nossa família, para os grupos aonde a gente frequenta. O problema está quando a gente está apegada a essas questões em que o status se transforma e se constela na gente como se aquilo ali fosse a coisa mais importante do mundo. A gente avança mais um pouquinho na história, na nossa jornada, e a gente passa a ter necessidades de relacionamento, amor e relacionamento. Olha, a gente vai progredindo. Tendo essas necessidades mais básicas atendidas, a gente começa a progredir para outro tipo de necessidade. Viu que isso é uma evolução? Então a gente vai para a necessidade de amor e relacionamento. Aqui a gente já precisa de amizade, de intimidade, de família, de aconchego, de afeto, de laços de afetividade. Isso já passa a ser importante para a gente. Então a gente encontrar com irmãos que tem esse comportamento, tem uma necessidade de fazer bons contatos, de se relacionar, de ter uma boa comunicação, de ter uma vida relacional positiva, já é um avanço na sua evolução. Ela já não está mais tão apegada apenas à materialidade da fisiologia dela e nem da segurança do corpo, da propriedade das coisas dela. Ela já passou um pouquinho mais para frente, ela já caminhou um pouco mais na sua jornada, né, de evolução e já busca melhores relacionamentos. E a construção da nossa vida boa, inclusive, vê isso aqui como isso aqui está dentro de uma daquelas nossas variáveis que a gente viu lá do outro lado e eu vou mostrar para vocês como. Passou mais um pouquinho, resolvidas essas questões de necessidade aqui, nós subimos mais um pouquinho e vamos para a nossa necessidade de estima. E aqui é interno.
Aqui eu já preciso de autoestima, de confiança, de respeito, tanto o respeito por mim mesma, como o respeito dos outros para comigo. Eu já entendo que respeito, que ética, que moral, que eu ser entendida na comunidade, no grupo onde eu vivo, como sendo uma pessoa de confiança e como sendo uma pessoa confiável e que eu tenha pessoas em quem confiar, para mim já é importante. Eu já passei por essas outras fases em que a materialidade da minha existência já está resolvida e eu começo a ter necessidades de outras coisas que estão mais na minha espiritualidade, na minha transcendência, na minha vida espiritual. Então eu preciso ter confiança, segurança, autoestima, autoaceitação, autoamor, reconhecimento, tanto dos outros para comigo, como eu me reconhecer como sendo alguém que faz parte de uma comunidade onde vale a pena estar. Percebe? E aí a gente vai subindo. E a gente chega então num outro estágio da pirâmide de necessidade, que é a realização pessoal. Aqui, todos nós temos essa necessidade. A gente precisa aqui, nesse momento, e a gente agora no mundo está vivendo isso, todos esses conflitos que a gente está vendo, todo esse desequilíbrio que a gente está vendo. Vocês estão vendo as pessoas falarem muito que não aceitam mais serem tratadas com preconceito, elas não querem mais ser discriminadas, elas não querem ser vítimas de racismo, elas não querem apenas existir, elas querem ter vida digna, elas querem ter vida com respostas positivas, elas querem ter vida na mesma proporção de apreciar o belo, na mesma proporção de usufruir dos bens do planeta, como qualquer outro ser que está aqui no planeta. Então a gente está vendo essa luta, porque uma das nossas grandes necessidades é exatamente isso aqui, é de realização pessoal. Aqui a gente pode falar que a gente já está assim, com a nossa moralidade bastante alta. A gente já tem a capacidade de ver o mundo muito além da matéria. Aqui nesse estágio, nós já temos aqui necessidade de potencializar a nossa criatividade, a nossa espontaneidade. A gente já tem muito mais habilidade, a gente já aprendeu, inclusive, a trabalhar soluções de problemas, a gente já está experimentando a ausência de preconceitos, a gente já trabalha a nossa aceitação dos fatos com muito mais naturalidade do que a gente trabalhava nos estágios anteriores. Agora, meus irmãos, eu gostaria que vocês observassem que essa pirâmide, ela demonstra não só como esses estágios de necessidades vão acontecendo, mas ela demonstra também qual é a massa contingencial para cada um desses estágios. A maioria das pessoas está aqui na base, ainda, a maioria. Então a gente está vendo uma grande massa humana ainda numa luta muito importante, muito forte por recursos que são próprios para a sua subsistência. Então a gente está vendo isso aqui no nosso país, a gente está vendo isso na África, a gente está vendo isso na Ásia, a gente está vendo na América Latina como um todo, a gente está vendo isso em quase todos os lugares do mundo. Uma das grandes lutas que a gente está vendo na humanidade é exatamente porque ainda está aqui tentando atender às suas necessidades que são fisiológicas. Não que os outros também não estejam, como eu disse, isso aqui é a necessidade, são as necessidades humanas, mas para alguns isso aqui já está vencido, porque já entende que o planeta é capaz de lhe entregar esses recursos de maneira. Eu acho interessante que na Bíblia tem uma colocação em que, lá em Mateus, que uma pessoa está muito em conflito consigo mesma e está preocupada, inclusive, com vestes e com seus bens, com sua propriedade, e coloca essa sua insegurança para Jesus, e Jesus fala assim para ele: olha para os lírios dos campos, olha para os pássaros, eles não trabalham, e no entanto, olha as vestes deles como são lindas. Olha para os lírios dos campos, como eles estão sempre floridos. Ou seja, o que Jesus estava colocando ali? Já existem pessoas
que já estão num grau de evolução, que eles já entendem que existe uma entrega natural para que ela possa sobreviver. E ela já sabe o que fazer, aonde ir e como ter recurso suficiente para a sua sobrevivência, de forma que ela possa experimentar as outras experiências da sua jornada evolutiva, da sua jornada da alma encarnada aqui no planeta. Então, como a gente vê, a maioria ainda está por aqui. Os conflitos que a gente está vendo aí são conflitos para atender principalmente essas necessidades aqui. Necessidades de sobrevivência, necessidade de segurança, necessidade de relacionamentos positivos, de laços de afetividade amorosos, inclusivos, e que causem, que lhe dê segurança, que lhe dê, que lhe reconheça, que lhe traga amor tanto para dentro como seja capaz de expressar amor para fora, e de realização pessoal. Hoje nós temos uma grande necessidade de realização pessoal. Lembra que eu falei para vocês que 80% da massa trabalhadora do mundo está insatisfeita? São pessoas que estão precisando se entender, precisando se realizar enquanto ser humano, enquanto espírito imortal que é. Isso é a grande jornada que nós estamos aqui para realizar. A gente se encontra em grande contingente aqui. E quanto mais a gente vai subindo nessa pirâmide, menos pessoas estão aqui. Por quê? Porque na verdade é assim mesmo. A jornada humana é isso. Uns vão na frente dos outros. Uns conseguem entender as coisas antes dos outros. Uns avançam na frente dos outros. Eu até tenho recebido pessoas assim muito entristecidas, inclusive, porque elas se colocam numa posição de que já entendem já entendem as suas circunstâncias de vida, já entendem as suas questões genéticas, já sabem trabalhar todo esse patrimônio ancestral, todo esse patrimônio, todo esse legado, toda essa herança da sua história, e conseguem transformar isso num padrão de vida que para ela é bom, e ela ainda olha para frente e sonha com mais, sonha que a sua vida ainda pode ser muito melhor com resposta. Mas de vez em quando elas falam assim: eu gostaria tanto que o meu irmão estivesse comigo, eu gostaria tanto que o meu marido me acompanhasse, mas ele não consegue entender o que eu estou falando, ele não consegue andar na mesma velocidade que eu. E aí eu gostaria de dizer para essas pessoas que isso é normal, que cada um tem o seu tempo, cada um vai no tempo que consegue andar. Agora, não necessariamente a gente precisa parar a nossa jornada, parar a nossa trajetória para ajudar esse irmão que está do nosso lado, para forçá-lo a subir no nosso bonde. Não é assim que as coisas funcionam. A gente pode sim estar contribuindo com a vida dele, mas não necessariamente eu preciso deixar de andar na minha história, deixar de evoluir na minha construção da vida boa que eu quero ter, para ficar ali constelada no sofrimento, na indulgência, na incapacidade, na inabilidade do outro de dar seus passos para frente. O que eu posso fazer é ajudá-lo a viver essa experiência, mas especialmente mostrar para ele que existem outras possibilidades. Se ele não for capaz de enxergar, é compreender, aceitar, entender que ele vai ter o momento dele, mas que cada um que já conseguiu dar esse espaço para frente, continue dando, porque a nossa jornada é isso. A gente está vendo o mundo nessa conturbação toda, nesses conflitos todos, porque a gente está fazendo uma transição muito importante, tá? Mas a gente precisa vencer essas questões. A gente precisa vencer as nossas questões internas, entender como é que funcionam as nossas heranças, o que a nossa ancestralidade nos entregou, o que as nossas experiências de reencarnações passadas nos ensinou, não é isso? E aí trazer isso, é fazer um combinado com as circunstâncias de vida atual, usar a nossa inteligência emocional, a nossa força de vontade, a nossa liberdade de agir para transformar isso na melhor vida boa que a gente puder construir aqui no planeta. Tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês e eu acho que o meu tempo acabou. Obrigada, até a próxima, queridos amigos. Tchau!